Essa daqui é a peça que a gente vai fazer hoje, é um trocador, ele é super compacto e bem utilizado pelas mamães. Olha só como ele se torna uma peça grande, fácil de ser higienizado, para a mamãe poder trocar o bebê aonde ela precisar. Na aula de ontem, a gente aprendeu a como fazer a aba do porta-fraldas. Ela era um pouquinho mais comprida e mais estreita. E a mesma técnica que a gente utilizou na aula de ontem é o que a gente vai fazer na aula de hoje para poder fazer também a aba do nosso trocador. Eu já adiantei aqui uma parte do passo a passo que vocês já aprenderam comigo, ó. Então tá aqui a nossa peça. Tô dando ideia para você que de repente não trabalha com bordado, a como personalizar. Às vezes um simples botão já vai dar maior charme na sua peça. Depois de feito esse processo, é só a gente fazer a mesma coisa que a gente fez na aula de ontem, deixa direito da nossa peça com direito do nosso tecido e vai passar uma costura em toda a volta. Feito isso, a gente vai desvirar, olha aqui já outro exemplo que eu trouxe para vocês também, utilizando o botãozinho, um guipir, pode ser um aviamento, uma renda, aquilo que a criatividade mandar ou que você tiver aí no seu ateliê, só não pode deixar de fazer. E aí na parte de trás, como outra opção, eu trouxe aqui um material impermeável, que eu estou utilizando aqui um sintético. E aí eu coloquei ele como forro, desvirei, rebati também, passei uma costura na parte de cima e também já fiz o pique aqui, ó, para marcar o meio da nossa peça. Então aqui a gente tá com o corpo da nossa peça, tem todas as medidas disponíveis para vocês. Já fiz o matelacê também. Em todas essas peças que vocês veem estruturada, eu tô utilizando a manta resinada, é a R2. E aí a minha peça eu corto ela um quadrado. Aí o que eu faço novamente? Eu arredondo aqui, ó, todas as pontas. Essa daqui eu deixei para vocês poderem ver e depois é só refilar. Depois de arredondado, eu passo uma costura em zigue-zague em toda a nossa volta. Ela ajuda essa costura aqui a prender, né, todo o nosso tecido e também dá mais estrutura para nossa peça. E anota uma dica que eu vou compartilhar com vocês agora. Sempre que você estiver fazendo peças do enxoval de bebê, principalmente as peças que são para o enxoval de menina, a sua peça vai ficar bem mais delicada quando você arredonda aqui as partes. Nada impede de você fazer reto também com as quinas, mas estando arredondada facilita até para você costurar. Já o nosso material sintético, que a gente vai utilizar na parte de dentro, para facilitar a limpeza, porque a gente sabe que o bebê, na hora da troca, faz xixizinho, faz o cocôzinho, então tem que ter um material sintético para facilitar a higiene. O material sintético, vocês vão cortar, ó, um pouquinho maior, em torno de 1 centímetro, sobrando aí em cada lateral, tá? E a gente vai agora prender a nossa aba antes de colocar o nosso material sintético. E como vocês estão vendo aqui no vídeo, o material sintético eu não tô arredondando, eu deixo ele quadrado e um pouquinho maior. No sentido aqui da largura menor da nossa peça, eu dobrei e marquei com um pique o meio da nossa peça. Feito isso, a gente vai pegar a nossa aba, que já tá pronta, que também tá com um pique, e vou colocar assim, ó, direito da aba com direito do tecido. E aí eu vou centralizar pique com pique. Feito isso, eu prendo com alguns clips e aí eu vou passar aqui, ó, uma costura de segurança. Agora, como a gente vai estar utilizando material sintético, a gente precisa utilizar aqui, ó, o calcador para costurar plástico, tá? Porque senão o calcador normal, ele não desliza no material. Ó, a nossa peça já está presa, tá costurada. E agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa colocar o botãozinho, que é esse botão aqui, ó, para o fechamento da nossa peça. Então, a gente vai virar a peça desse lado aqui, ó, que tem a manta. E a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dobrar a minha peça, ó. Vou fazer uma dobra. Essa dobra não tem regra, tá? Fica bem assim ao seu critério. Eu costumo encontrar aqui, ó, a peça com peça. E agora eu dobro em 3 partes, ó. Eu trago essa parte aqui e vou dobrar mais uma vez. Ó, dobro novamente. Dobrei, eu coloco a minha aba aqui. Pega algum objeto que você consiga furar, pode ser um agulhão, um desmanchador, e aí você vai fazer isso, ó. Você vai furar ele de jeito que ele pega aqui, ó, as 2 peças, tá? O meu trocador e também a parte da aba. Feito isso, aqui eu sei que é o lugar onde eu vou colocar o meu botão. E agora você faz como eu fiz aqui nessa peça, ó. Coloca o seu botãozinho, o botão que você preferir, pode ser tic-tac, pode ser botão imantado, eberle, aquele que você preferir. Coloca o botão de um lado e já pode colocar também do outro lado aqui, ó, da sua aba para poder fechar. Por que a gente coloca antes?
para que o seu trocador, ó, fique todo livre e não tenha aqui, ó, nenhum botãozinho em contato com o bebê. Quando a gente está produzindo peças do enxoval de bebê, elas são um pouquinho mais diferentes. Então a gente tem que lembrar sempre que tem a beleza da peça, do produto do enxoval de bebê, mas a gente precisa pensar na segurança do bebê também. Agora, com o seu botão já colocado, você finge aí que tá o seu botão colocado, a gente vai deixar agora, ó, direito aqui da nossa peça com o direito do nosso material sintético. Indico para vocês utilizarem um material sintético mais fininho, tá? Eu tô utilizando o bagum aqui, pode ser plástico leitoso, pode ser o nylon também, fica o seu critério. E agora a gente vai passar uma costura aqui em toda a volta. Lembrando de deixar em uma das laterais um espaço para você desvirar. Não precisa fazer um espaço muito pequenininho, faz um espaço maior aí para você não sofrer na hora de desvirar. Já costurei em toda a volta e aqui, ó, nas partes das laterais, que são arredondadas, eu refilo mais próximo da minha costura. Na parte reta, eu só vou tirar o excesso do material sintético. Quando eu chego aqui, ó, na parte que tá a abertura para desvirar, eu deixo o material sintético que tiver sobrando. Agora aqui, ó, você vai colocar a sua mão aqui dentro da peça. Vem aqui até o fundo, agarra ele e vamos desvirar a nossa peça. Com a peça desvirada, eu coloco a minha mão aqui dentro, ó, e vou ajeitando toda a minha peça para ela ficar bem assentadinha. Agora eu vou virar do lado de cá. Se você quiser passar, você pode passar aqui pela parte de cima, tá? Nunca no material sintético, senão você vai derreter tudo. E agora aqui, ó, eu vou dobrar, alinhando, deixando bem certinho a minha peça. Coloco o clipezinho. No material sintético a gente nunca utiliza alfinete, senão você fura o material. E agora a gente vai passar uma costura aqui, ó, em toda a nossa volta. Essa costura vai servir para rebater aqui todo o acabamento e também fechar, ó, essa abertura que a gente deixou para desvirar. Eu gosto de começar essa costura aqui na parte de trás, tá? Porque daí eu faço o retrocesso, eu começo por aqui e vou até terminar. Olha aí, gente, que lindo que ficou o acabamento das nossas costuras. Peça pronta. Agora é só você dobrar novamente, faz aqui as 3 partes, escolhe um tecido bem bonito e tá pronta a sua peça. Então esse foi o passo a passo de hoje, onde a gente aprendeu a como fazer o trocador de bebê. E como você pode perceber, ó, você pode tanto aplicar a costura criativa, como fazer o bordado também, e que nada deixa a desejar. E nessa semana você vai aprender peças lindas. Amanhã a gente tem mais peça e a gente vai passar agora para o berço do bebê. E aí, o que será que a gente vai aprender? Eu espero que você continue aqui, que você esteja gostando desse mini curso. Eu sou Eliane Pascoal e se você quiser aprender mais sobre o enxoval de bebê e de bordado, eu tenho um curso que pode te ajudar. Você encontra todos os meus contatos através das minhas redes sociais, que é Farol.